Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Olá, querido amigo e amiga que acompanha o programa Respostas para a Vida. É sempre muito bom ter o privilégio de trazer uma mensagem para você e também é motivo de muita alegria. Hoje, dia 23 de outubro de 2022, estamos no 20º domingo após Pentecostes. Somos uma equipe de locutores e locutoras e hoje somos eu, Thaís e Esther, que estamos trazendo uma mensagem de fé e de esperança para você. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 41. Como está a sua esperança no Senhor? Às vezes, não é fácil esperar que o Senhor responda ao nosso pedido. Já teve situação em nossas vidas que você preferiu agir por si mesmo e não esperar a resposta de Deus? Quando esperamos em Deus, recebemos o melhor, o que está dentro da sua vontade. Este versículo nos dá uma imagem muito terna de Deus. O Senhor se curvou diante de mim e ouviu o meu clamor. Imagine uma mãe ou um pai se abaixando para ouvir o seu bebê. Ele se aproxima porque está interessado em ouvir e entender o que está acontecendo com o seu filho, o que preocupa o seu coração. Da mesma forma, Deus também se aproxima de você como um pai amoroso. Ele não é um Deus distante, ele está perto de você em todos os momentos. Deus ouve sua palavra e o seu clamor. Fale com ele. Não se esqueça, eu e você podemos confiar nele para agir no momento certo, porque ele nos ama e se preocupa com você e comigo. Nunca deixe de esperar em Deus. Como é maravilhoso saber que podemos depositar a nossa esperança em Deus e sempre, em cada amanhecer, renová-las. Deus é um Pai bondoso que, com todo amor, se preocupa conosco. Tenha o cuidado de ouvir as nossas orações. Porém, como todo pai, às vezes também precisa dizer não. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, o momento certo de atender às nossas orações. Precisamos sempre confiar e se achegar diante de Deus. Deus é um Deus de perto e não de longe. Que possamos a cada dia mais se aproximar, renovar nossas esperanças e confiar em Deus. Ouçamos um louvor musical. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, Mas a alegria vem. mas a alegria vem de manhã. És Deus de Sempre está perto perto. e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, na minha. Glória a Deus por isso. Obrigado, amiga. Olá, querido amigo, querida amiga que acompanha o programa Respostas para a Vida. A leitura do Evangelho, prevista para o dia de hoje, 23 de outubro, encontra-se registrado em Marcos, capítulo 10, os versículos 46 a 52, e eu convido a Thaís para gentilmente fazer a leitura para nós. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te.
ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Você sabe o significado do seu nome? O meu, Esther, por exemplo, é um nome hebraico do gênero feminino e significa estrela, que carrega um simbolismo celeste. O seu, Thaís, vem do original grego e significa contemplada com admiração ou pela sua formosura. Ai, que legal! É um exercício legal a gente pesquisar, né? Hoje pela internet é possível a gente descobrir e eu acho interessante. Foi apenas um exercício, né? Que nós fizemos aqui. E também o nosso personagem especial do Evangelho de Marcos, que a Thaís leu, do capítulo 10, os versículos 46 e 52, fala do Bartimeu. E o nome Bartimeu também tem um significado, e é de origem aramaica. Então, o meu é hebraico, o seu grego, o Bartimeu da nossa história é significado em aramaico. Bar significa filho de, e Timeu era o nome do pai. Bartimeu, portanto, significa filho de Timeu. Alguns pesquisadores da Bíblia dizem que o pai Timeu foi um militar que serviu ao rei Herodes no destacamento de Betel e que depois se tornou um comerciante muito bem-sucedido da região. Timeu via constantemente a crueldade com que os soldados romanos tratavam as pessoas. A revolta contra essa situação foi crescendo dentro dele, ao ponto que ele participava de ataques contra soldados do exército e também contra o governo romano na região de Jericó. E ele foi denunciado. Teve, então, todos os seus bens confiscados. Foi perseguido, preso e crucificado por conta de sua posição política. Na época de Jesus, era comum a crucificação dos opositores ao governo do Império Romano. A crucificação era um castigo político, mas a crueldade do exército romano não parava por aí. Ela atingia também os filhos dos crucificados. Para que as crianças não seguissem o exemplo revoltoso dos pais, os soldados amputavam uma mão, um pé, ou cegavam os olhos das crianças. E como deficientes, eles serviam de alerta para todos. Quem se revoltar contra o governo romano vai ser crucificado e seus filhos serão castigados. Foi assim que Bartimeu ficou cego. E para os cegos não havia outra alternativa a não ser pedir esmolas. O evangelista Marcos nos indica até o lugar aonde ele está, na saída da cidade de Jericó, que foi a porta de entrada na terra prometida, e era a passagem obrigatória para os peregrinos que vinham da Galiléia e que iam para Jerusalém, que ficava ainda uns 30 quilômetros dali. Um dia, Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava na cidade de Jericó. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus,
Muitas pessoas o chamavam de mestre e enviado de Deus. Bartimeu também conhecia as promessas de Deus no Antigo Testamento, de que um dia Deus enviaria um descendente do rei Davi, que iria ocupar o trono de Israel e expulsar todos os dominadores estrangeiros. Ele certamente lembrava do seu pai, Timeu, que dizia que Israel seria próspera como nos tempos de Davi. Por isso, quando ele escuta que Jesus estava passando pela estrada, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. As pessoas imediatamente mandam que Bartimeu se calasse, pois a expressão filho de Davi era uma expressão política. Se os soldados romanos ouvissem isso, certamente viriam dispersar quem estava ali. Mas Bartimeu não para de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Várias pessoas repreendem o cego para que ficasse quieto, que calasse a boca. Essa gritaria do cego e o alvoroço daqueles que o estavam reprimindo chama a atenção de Jesus. Jesus para e manda chamar o cego. Bartimeu se levanta imediatamente de um salto. Sua capa ou cobertor cai no chão, possivelmente junto com algumas moedas. Ele não se importa. Vai tateando em direção a Jesus o mais rápido que pôde. Bartimeu chamou a atenção de Jesus para a sua situação, para a sua dor, para a sua situação de marginalizado. Jesus então pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu responde: Mestre, que eu torne a ver. Ou literalmente, eu quero abrir os meus olhos. Bartimeu sabe exatamente o que ele quer. Ele não quer apenas uma esmola, ele quer uma nova condição de vida. O diálogo entre Jesus e Bartimeu é curto. Vai, a tua fé te salvou, disse Jesus. E imediatamente Bartimeu começou a ver. Mas Bartimeu não foi a lugar nenhum. Ao contrário, ele começou a seguir a Jesus. Ele não quis se afastar de Jesus. O Evangelho de Marcos nos mostra que Bartimeu foi a primeira pessoa que começou a seguir conscientemente a Jesus. Todos os discípulos foram chamados por Jesus para que o seguissem. Bartimeu decide ele mesmo seguir a Jesus, mesmo que Jesus o tivesse mandado embora. A fé e a gratidão pela bênção que Jesus lhe concedeu transformou Bartimeu em seguidor de Jesus. Jesus elogiou a fé de Bartimeu. Ele teve uma vida muito difícil, desde criança. Foi feito deficiente para que se tornasse um exemplo, o que acontece com quem não se submete ao Império Romano. Como cego, sofreu todo tipo de bullying. Não tinha outra forma para sobreviver a não ser pedir esmola. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu o cego. Bartimeu quer decidir o seu próprio destino. Ele não quer viver das esmolas de ninguém. Ele quer ter a possibilidade de decidir a sua própria vida. Essa fé de Bartimeu não é uma fé conformista, mas uma fé que tem esperança. Uma fé que, apesar das grandes dificuldades de cada dia, não perde a esperança. Quero dizer com bastante sinceridade o seguinte para os meus queridos amigos e para minhas queridas amigas. A fé faz a gente orar, se erguer, nos dá esperança e nos faz seguir a Jesus. Quem ora consegue se levantar, apesar de todas as contrariedades. Ainda sentado, Bartimeu grita por Jesus. E ao ser chamado por Jesus, ele se ergue.
Ele se ergue de maneira muito decidida. Vejam bem, ele não se ergue após ser curado da cegueira, mas antes. A fé em Jesus faz a gente orar e se erguer, ainda que doentes, ainda que frustrados, ainda que desempregados e marginalizados. A fé faz clamar pela misericórdia de Deus. Depois do milagre, Bartimeu seguiu a Jesus estrada fora. Ele não abandonou a Jesus. As bênçãos que Deus nos dá deveriam fazer de todos nós, eu e também você, seguidores e seguidoras de Jesus. A fé fez Bartimeu entrar na comunidade das pessoas que seguiam a Jesus. Que a luz de Deus nos dê uma nova visão sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos criaste para caminhar, para sair ao encontro dos demais e no encontro de Ti, e que abres diante de nós o caminho que devemos percorrer. Nós te pedimos que ilumines os nossos olhos para que possamos caminhar sem tropeço e ajudar outros e outras a caminhar também. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar? Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e as de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. A equipe desse programa quer parabenizar você, que está de aniversário neste mês de outubro. Renovadas bênçãos pelo seu novo ano de vida, ou pelo seu novo ano de batismo, ou pelo seu novo ano de vida matrimonial. Nós, do programa e também da comunidade, queremos deixar para vocês, aniversariantes,
do mês de outubro, uma mensagem bíblica registrada em Provérbios, capítulo 3, os versículos 1 a 2, e assim está escrito: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Com as bênçãos de Deus, nós desejamos parabéns a vocês. Gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa comunidade que fica na Rua Boa Vista, número 36, bairro Boa Vista. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas. Será uma alegria ter sua presença conosco. Também gostaria de convidar a curtir nossas redes sociais. O Instagram é islb.limeira e a nossa página no Facebook é Luteranos Limeira. Lá você encontra mensagens diárias preparadas para o nosso aprendizado na fé. Um abençoado domingo para vocês. Chuvas de bênçãos